Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da Escola Sabatina. Estamos prontos para iniciar um novo trimestre. E esse trimestre, o título do tema geral deste trimestre é Crescendo em Cristo. Será uma bênção para toda a igreja. Está conosco o professor Leandro Quadros, que é apresentador do programa Na Mira da Verdade. E ele está conosco, inclusive ele lançou faz pouco tempo um livro precioso sobre os temas e as apresentações que ele faz na televisão. Bem-vindo, professor Leandro. Obrigado, pastor Choque. Uma satisfação estar com você e também com o pastor Wagner aqui. Também está conosco o pastor Wagner Mesquita, quem é diretor da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da União Central Brasileira. Bem-vindo, pastor Wagner. Obrigado, pastor Choque. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos a começar fazendo uma oração, pastor Wagner, por favor. Ok. Nosso bom Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Rogamos agora a Tua presença e a Tua bênção para esse programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a passar logo a nossa primeira parte, nosso esboço, que é a motivação. E queremos nos ressaltar que essa é a parte que envolve as pessoas, que abre e que introduz o tema que vamos a tratar. Vamos então à motivação. Vamos a passar rapidamente a nossa motivação. O título da lição desta semana é O Grande Conflito, Fundamento de Nossas Crenças. Uma palavra muito difícil no vocabulário nosso é o câncer. O que é o câncer? Aqui eu encontrei uma forma de qualificar o câncer. A palavra câncer vem do latim e significa caranguejo. Tem esse nome pois as células doentes atacam e se infiltram nas células sadias como se fossem os tentáculos de um caranguejo. Os tumores aparecem no organismo quando as células começam a crescer de forma descontrolada em função de um problema nos genes. Descontrole. Parece que o corpo não tem mais controle de seu próprio organismo. Isso é o que acontece no ser humano. Os seres humanos já não têm mais controle de si mesmos. O grande conflito há dentro do ser humano. Esse será nosso tema que vamos desenvolver a continuação. Vamos entrar rapidamente na compreensão de nosso tema desta semana. Vamos usar somente 3 pontos fundamentais. E mais, temos que usar um foco. Qual é o foco principal da lição desta semana? As crenças fundamentais têm fundamento no grande conflito. Todas as crenças têm fundamento no grande conflito. Então, vamos dividir isso em 3 partes. A primeira, a origem do grande conflito, a natureza do grande conflito e a conclusão do grande conflito. Vamos começar com a primeira, então. Qual é a origem do grande conflito? Por incrível que pareça, pastor Choque e queridos amigos que nos acompanham, pastor Wagner também, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, a origem do grande conflito é no próprio céu. É um mistério para nós de que maneira a imperfeição possa ter surgido num lugar perfeito. Tanto que Paulo chama, em 2 Tessalonicenses 2,7, ele chama o pecado de o mistério da iniquidade. Mas por incrível que pareça, o grande conflito começou no céu entre Cristo e seus anjos e entre Lúcifer e os anjos que o seguiram. E agora, esse grande conflito veio a esta terra depois. Exatamente. Ali em Isaías 14, 12 a 14, afirma que Lúcifer quis se colocar no lugar do Criador. E a mesma coisa ele tentou fazer a Adão e Eva, não é? Em Gênesis 3 percebemos que ele convidou Adão e Eva a se tornarem iguais a Deus. E essa é a essência do pecado, é a base do grande conflito. A criatura querer assumir o lugar do Criador. É um mistério, né? Porque as pessoas acham que Deus criou criaturas, talvez não criou robôs, né? Não criou computadoras, criou seres livres. E essa liberdade deu ocasião a que escolham o bem e o mal, não é assim? Exato, pastor. Ao Deus criar o livre-arbítrio, Deus já se colocou, diríamos assim, em risco de permitir que as criaturas assumissem uma postura que não fosse a de Deus. E quando Deus criou Lúcifer e outras criaturas com livre-arbítrio, não é? Ele deu a oportunidade a essas criaturas de dizerem um sim ou um não para o governo de Deus.
E o grande conflito começou exatamente dessa maneira. Um dia, Lúcifer, né, que era um ser perfeito, de acordo com Ezequiel 28, 12 a 15, ele quis ser igual a Deus, não quis mais dizer um sim ao governo de Deus, rebelou-se contra Deus e foi tão grande o motim que ele criou no céu que ele teve de ser expulso de lá. E agora, a segunda parte da lição fala sobre a natureza desse grande conflito. Qual é a essência desse grande conflito? Há algum assunto fundamental, algumas características primordiais nesse grande conflito, pastor Wagner? Sim, o grande conflito tem a sua natureza. Essencialmente, o grande conflito tem que ver com a questão envolve a batalha entre o Criador e uma criatura, né? A criatura quis ocupar o lugar do Criador, como o professor Leandro colocou, né? Envolve também a questão da fidelidade. Lúcifer foi escolhido por Deus como o querubim cobridor, ele era o comandante dos anjos no céu. E a principal função dele era incentivar as demais criaturas a adorarem e a obedecerem ao Criador. Entretanto, ele quis que essa fidelidade fosse devotada a ele, querendo assim assumir o lugar de Deus, não é? E isso mostra a essência do pecado, essa questão envolve a luta entre o Criador e a criatura, envolve a questão da fidelidade, não é? E também o grande conflito é uma batalha universal e envolve todos os seres criados por Deus, envolve todo o universo. Não existe campo neutro nessa questão do grande conflito. Todos nós, de uma forma ou de outra, em todas as circunstâncias da nossa vida, somos afetados pelo grande conflito. E essa natureza, professor Leandro, tem algumas características fundamentais, né? Especialmente surgindo no coração de esse grande anjo caído, né? Exatamente. A natureza do grande conflito, mesmo sendo um mistério, o pouco de informação que temos é o suficiente para sabermos que o pecado começou no coração de um ser perfeito, de acordo com Ezequiel 28, 15. Deus criou Lúcifer perfeito, mas um dia, ao exercer o seu livre-arbítrio de maneira errada, ele se rebelou contra Deus. E um dia, pela graça de Deus, Deus vai pôr fim a esse grande conflito entre o bem e o mal. E essas características interessantes, orgulho, autonomia e independência, são características de aquela batalha, não? Quem quer ser independente de Deus, quem se enorgulhece, e finalmente quem quer ter autonomia, são próprias desse grande conflito, né? E infelizmente essas características, pastor, do orgulho, da autonomia e independência, Lúcifer transferiu para a humanidade e hoje toda a humanidade também quer ser independente de Deus e quanto mais nós vivemos longe de Deus, percebemos que a independência de Deus na verdade nos escraviza do pecado. Mas graças a Deus que esse conflito vai terminar e a conclusão do grande conflito já foi anunciada. É como que anunciar o score, o final da partida, sabendo antes como vai terminar, graças a Deus, né? Como será essa conclusão do grande conflito? Olha, depois que Deus permitiu que todo o universo pudesse ver que realmente Lúcifer era mau e não Deus, Deus vai definitivamente destruir Lúcifer, os seus anjos e aqueles seres que se apegaram a Lúcifer e ao pecado e não quiseram o arrependimento. Isso está em Apocalipse 14, não é? A destruição final. O pecado é uma gangrena, diríamos assim. Então, da mesma forma que o meu corpo, para ser preservado, caso o meu braço tenha uma gangrena, tem que ser amputado, Deus vai amputar o pecado dos pecadores no final para o bem-estar do universo. De raiz, diz a Bíblia, né? Exatamente. Vai acabar definitivamente com o mal. É uma benção. Vamos passar a nossa seguinte parte do esboço, que é a aplicação do texto. Como todas essas verdades podem ser aplicadas para nosso tempo hoje, será que esse conflito ainda está no meio de nós, pastor Wagner? Ok, pastor, nós temos que estar conscientes de que todos nós estamos envolvidos no grande conflito. O grande conflito afeta cada experiência da vida humana. Cada ação, cada ato que nós cometemos revela ou o princípio do bem ou o princípio do mal.
Ou seja, nossos atos, ao mesmo tempo que revelam, eles também determinam de que lado nós estamos nessa batalha entre o bem e o mal. Então, tudo que fazemos na vida, a comida que comemos, a roupa que vestimos, a maneira como lidamos com os nossos negócios, a forma como tratamos as outras pessoas, a maneira como educamos os nossos filhos, como nós nos comportamos em nosso trabalho, nos estudos, no relacionamento com as pessoas, tudo isso revela o princípio do bem ou o princípio do mal. De que lado nós estamos nesse grande conflito. Então isso é algo muito sério, devemos refletir nisso e ficar atentos, né? Para manifestar em nossa vida diária os princípios do bem e não os princípios do mal. Vamos passar rapidamente à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Nesta parte, nós queremos encerrar esta lição tomando algumas decisões fundamentais. Estava pensando, por exemplo, quando a gente tem uma enfermidade, lindo seria que nós possamos apertar um botão e dizer, ok, acabou a doença. Ninguém pode controlar as doenças. Tem um processo, enfim. Mas na vida espiritual, sim temos como solucionar um problema. Nós não. Deus pode solucionar os problemas em nós. Por isso, muito depende como nós nos posicionamos perante esse grande conflito. Eu queria fechar esta lição com vocês, e os professores podem fazer isso nas classes da Escola Sabatina, tomando uma decisão com seus alunos. Eu queria usar a palavra seguinte: pela graça de Deus, quero me colocar ao lado de Deus em todas as minhas decisões e ações. Pense isso, poderiam escrever em um papel, poderiam talvez vocês colocar isso na Bíblia, poderiam colocar em algum lugar visível da casa. Tome essa decisão. Nós precisamos nos colocar do lado de Deus em todas as ações, pensamentos e todas as coisas que nós fazemos. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Que Tua palavra possa iluminar nosso caminho, nos possa dar força para nos posicionar do lado da palavra de Deus em todas as coisas que nós pensamos e fazemos. Amém. Muito obrigado por Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém.